Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica nós voltamos a falar de reforma tributária. O Senado começou uma rodada de audiências públicas com especialistas em tributos e algumas fragilidades da proposta aprovada na Câmara dos Deputados já foram identificadas. O tempo de transição entre o atual sistema tributário e o novo e a criação de um Conselho Federativo responsável pela distribuição da arrecadação entre os municípios, estados e União são dois pontos polêmicos, entre outros. Para entendermos essas e outras questões, vamos conversar com o professor de Economia da Universidade de Brasília, Manuel Pires, que está aqui com a gente. Manuel, muito obrigada, bem-vindo aqui ao Agenda Econômica. Vamos começar então aqui a nossa conversa falando nesses dois pontos. A gente tem os primeiros debates acontecendo com especialistas vindo aqui ao Senado. Vocês da academia, do mundo financeiro, do mundo tributário também têm se manifestado. Você escreveu recentemente um artigo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente começar talvez por esses pontos que têm sido levantados entre vários especialistas, como dois pontos delicados, que provavelmente vão precisar de mudanças nesse projeto. Bom, antes de mais nada, dizer que é um prazer participar do programa mais uma vez. Obrigado pelo convite. Principalmente sobre um tema tão importante que está mexendo tanto com a economia do país, né? Existe muita expectativa sobre a reforma tributária, que é um tema que incomoda o setor produtivo já há muitos anos, né? E, de fato, a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela traz algumas novidades importantes e que, de certa forma, o Senado vai ter que olhar com muito cuidado, principalmente em função da correlação de forças que existe na casa. Existe uma relação muito forte com os estados e com os governadores, né? O Conselho Federativo, ele foi pensado para fazer a harmonização tributária do sistema. A gente tem um sistema que é muito complexo, vários impostos que funcionam de uma forma diferente, e isso leva um custo de conformidade muito grande para as empresas. Então, um dos papéis do Conselho Federativo é exatamente buscar a harmonização desses tributos para que eles funcionem da mesma forma, simplifique. Tá? Isso gera um certo problema, porque existe o receio de que esse Conselho Federativo, de certa forma, usurpe a gestão tributária dos estados e dos municípios, então existe muita preocupação com relação a isso. Como é que isso funciona em outros países? Nos outros países, em geral, você tem o governo federal, o poder central, exercendo esse papel de ser o ente uniformizador da tributação. Então, os estados e municípios tendem a ceder esse papel para o governo federal. Aqui, por conta da questão federativa, existe muita desconfiança na relação entre os estados e o governo federal. Então, se buscou uma solução de meio termo, né, de se criar um ente técnico, uma instituição técnica, para fazer e dar cumprimento à reforma tributária de uma maneira menos desconfiada, digamos assim. Você trouxe uma comparação, eu vou te pedir para aprofundar um pouquinho essa comparação, porque o que se diz, por exemplo, citando os Estados Unidos, que são sempre um parâmetro quando a gente fala em economia no Brasil. Lá você tem os impostos federais, também tem os impostos dos estados, que são inclusive diferentes de um estado para outro, tem os impostos das cidades, dos condados, como eles chamam. E como é que eles organizam isso lá e como é que existe essa harmonia? Na verdade, a Federação Norte-Americana, ela dá muito poder para os estados, né? Na verdade, é uma união de estados, né? Então, toda a concepção do sistema coloca os estados em primeiro lugar e o governo federal tem um papel um pouco diferente. Em particular, nos Estados Unidos a gente não tem IVA. Então, os países federativos que têm IVA, que é a proposta que está em discussão no Congresso Nacional, eles tendem a separar um pouco a gestão federal dos estados, dos condados, né? Por exemplo, o caso do Canadá, que tem o IVA dual. A nossa experiência vai ser muito próxima da experiência do Canadá. Você tem uma parte federal, que é administrada pelo governo federal, você tem uma parte subnacional, que é administrada pelos entes. O que aconteceu no Canadá? No Canadá, as províncias começaram a replicar as normas do governo federal. Então, essa harmonização, ela aconteceu de forma quase que automática quando o IVA foi implementado lá. A gente não tem esse histórico aqui. Então, existe o receio de você não conseguir gerar todo o efeito da reforma se você não criar esse conselho. Tá? Agora, esse conselho ele é uma inovação. A gente não tem experiências semelhantes em outros países. Nos IVAs europeus,
Dimensão territorial europeia é diferente, os países são menores, a desigualdade é diferente, você tem uma tendência à harmonização maior entre o poder central e os condados, as províncias. A relação federativa é diferente, o poder central tem muito mais atribuições, muito papel coordenador maior. A gente tem uma experiência que é um meio termo entre os Estados Unidos pela dimensão territorial do Brasil e a concepção de federalismo fiscal que, de certa forma, replica alguns modelos europeus. Então, aqui a gente inovou. Eu acho que vai ser um caminho tortuoso, não tem muito jeito. As outras soluções em outros países, elas não são completamente aplicáveis aqui. Então, se buscou uma solução que tentava criar um remédio para um problema que estava posto. O fato dos estados não quererem que a União fizesse essa gestão e o fato de que a União, de certa forma, e as pessoas que estão avaliando a reforma, pensando a reforma, têm uma certa desconfiança de que, eventualmente, os estados e os municípios podem criar obrigações acessórias demais, fazer o que, de certa forma, a gente já fez no passado. Então, o Conselho Federativo é uma tentativa de construir um caminho do meio para você ter uma harmonização tributária e uma simplificação tributária. Se isso acontecer a contento, a gente tende a ter um efeito benéfico em termos de crescimento econômico. Obviamente que esse receio ele vai sempre existir. Então, se for aprovado com o Conselho Federativo, é muito importante ver como é que isso vai funcionar na prática. Muito provavelmente vai ter algum nível de judicialização sobre essa questão e, eventualmente, o STF vai ter que arbitrar até onde o Conselho Federativo pode ir, até onde ele está, de certa forma, competindo com as competências estaduais e municipais e definir melhor o papel o meio de atuação dele. Então, o Senado vai ter que ser bem preciso. Como o Conselho veio de uma forma muito ampla da Câmara, o Senado vai ter de ser bem preciso nessa regulamentação desse Conselho? Eu acho que o Senado vai ter que amadurecer bastante esse tema dentro da reforma. É um tema que já gerou um mal-estar na Câmara, conseguiu se aprovar ele dessa forma, mas o Senado tem o papel de fazer esse amadurecimento. De fato, assim, o Senado ele vai ter que amadurecer a reforma como um todo, porque todo o debate, de certa forma, se concentrou na Câmara. A tramitação foi toda na Câmara, todo o esforço do governo foi feito, foi para ser aprovado na Câmara, e esse trabalho vai começar agora. Então, o Senado ele vai ter esse papel de amadurecer a reforma como um todo. E o ponto nevrálgico, um dos pontos nevrálgicos é exatamente o Conselho Federativo. Eu vou pedir ao nosso diretor de gravação, Vinícius, para colocar aqui na tela alguns pontos que eu levantei a partir dos debates, a partir dos trabalhos de vocês, da academia principalmente, pontos sensíveis, né, dessa reforma. Eu vou pedir, a gente tem a questão do Conselho, mas tem o custo da carga tributária também. Eu vou fazer diferente, eu vou pedir ao Vinícius para colocar uma outra arte, onde a gente já levanta essa questão do Conselho, que é o que a gente está tratando agora, né? Que é essa divergência entre estados, municípios e União. A gente tem o Conselho, que você está falando, que é como, então, um gestor de impostos. Sim. Você acha que ele é um conselho técnico, e por ser técnico, não vai aí tirar importância do papel político de governadores, que é um temor, e nem dos senadores, que são representantes dos entes federados? Ele foi pensado para ser técnico. Evidentemente que essas coisas ganham um pouco de vida quando elas são implementadas. As agências também foram pensadas para serem técnicas, tá? E, eventualmente, você tem uma agência fazendo algum papel de política pública, sempre acontece. Mas eu acho que a gente tem instituições jurídicas exatamente para delimitar o papel de atuação desse Conselho Federativo. É muito simples visualizar uma situação que, eventualmente, um Estado pode se sentir prejudicado por uma decisão do Conselho Federativo. Esse Estado vai ter a Justiça a seu dispor para dirimir qualquer tipo de dúvida de atuação do Conselho, e a Justiça pode decidir se aquela decisão foi correta ou não dentro das atribuições do Conselho Federativo. Mas ele hoje é pensado para ser um gestor do imposto, reconhecimento de crédito para reduzir a acumulatividade do sistema, distribuir os recursos aos estados conforme o que está disposto na PEC e, posteriormente, nas respectivas leis complementares. Então, tudo isso o Conselho vai estar fazendo no espírito de dar efetividade, dar cumprimento ao que está sendo aprovado pelo Congresso. Então, ele não está sendo pensado para ser um ente político nesse estágio da reforma. Você falou aí nas leis complementares, vamos então já dar um pulinho nas leis complementares. Tem alguns estudos que mostram que a reforma, que essa PEC, ela prevê cerca de 40 tipos de normas
regulamentadoras aí. Dá para juntar tudo isso e realmente simplificar? Porque se a gente tiver uma emenda constitucional com mais 40 ou 50 regras regulamentadoras, aí não simplifica muito o sistema do nó tributário brasileiro, né? Existe a necessidade de você aprovar algumas normas que são mais específicas do que o texto constitucional. A gente nunca consegue colocar todos os meandros tributários numa emenda constitucional. A Constituição é o instrumento para dar diretrizes do sistema tributário, né? Depois você tem uma legislação que vai regulamentando e aplicando aquelas diretrizes da melhor forma possível. O que a gente tem ouvido falar do governo é a expectativa de ter aprovado 4 leis complementares, tá? Vão tratar de temas relativos às possíveis exceções do IVA, tem o imposto seletivo, você tem a gestão dos fundos, todas essas questões vão ser tratadas em matéria específica, né? Mas a ideia é de simplificar. A gente tem que lembrar que existem inúmeras normas em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, e mesmo com uma quantidade de normas que aparentemente pode parecer grande a um primeiro olhar, a verdade é que a gente tende a reduzir bastante porque a gente vai diminuir as normas subnacionais de municípios e de estados e vai consolidar isso no Conselho. Vamos então para um outro ponto que tem aqui, que a gente identificou aqui, que é essa questão da redução versus aumento de arrecadação. Isso quando você muda, né, tendo-se em consideração que hoje o imposto é pago onde o bem, falando de indústria, né, onde o bem é produzido e ele passa então a ser cobrado, a ideia é que ele passe a ser cobrado onde os bens são consumidos. E isso os estados mais ricos e maior produtores exatamente questionam porque eles vão ter perda. Como é que se resolve essa questão? Quem resolve? É esse Conselho? Na verdade, a PEC já dá as diretrizes para isso ser implementado. O Conselho ele vai aplicar o que as regras estão determinando, né? Então, é importante entender por que isso tem que mudar. Tá? Então, o Brasil é o único país que tem tributação de consumo sendo aplicada na origem e não no destino. Tá? Isso gera uma série de problemas. O primeiro é a guerra fiscal. Então, um Estado, para atrair uma empresa, ele pode reduzir o imposto para atrair essa empresa, porque o imposto é cobrado no destino. Ele reduz a carga da empresa, mas na prática ele ganha arrecadação. Porque ele atrai a empresa que vai produzir lá e o imposto que ele reduziu, antes ele arrecadava 0, agora ele vai arrecadar um percentual pequeno daquela produção. E com isso, ele tira a arrecadação do Estado que perdeu a empresa. Então, a gente tem hoje no Brasil uma guerra fiscal que gera, que é ilimitada, porque os Estados eles ganham de várias formas quando eles praticam a guerra fiscal, gerando emprego e aumentando a arrecadação com isso. Isso gera uma série de distorções. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que justifica a mudança da tributação do destino da origem para o destino. O segundo ponto é que, na prática, com a tributação caminhando para o destino, o consumidor vai pagar o imposto onde ele está consumindo e onde ele mora. Então, isso vai gerar arrecadação para você fornecer bens públicos para aquele consumidor. Então, da forma como o sistema funciona hoje, um consumidor do Ceará contribui para fornecer serviços públicos para São Paulo. Isso não funciona assim em nenhum lugar do mundo, é uma grande distorção. Agora, de fato, os estados mais ricos vão perder com isso. Você vai ter uma redução de arrecadação dos estados produtores para os estados consumidores. Como é que se resolve isso? A solução da PEC foi fazer uma transição longa. Vai fazer uma transição longa de 50 anos para os estados, que é exatamente o seu segundo ponto. E a ideia é diluir essas perdas. Como a reforma deve trazer crescimento econômico para o país, a ideia é que esse crescimento econômico ao longo do tempo financie essa transição, porque aí os estados não vão perder tanta arrecadação, porque eles perdem na redistribuição do recurso, mas ganham com o crescimento que a reforma traz. Entendo. E aí a gente tem essa questão do Conselho como gestor, então, desses impostos. Você acredita que... Porque, assim, na primeira audiência que aconteceu no Senado, já teve senador propondo que se acabasse simplesmente com o Conselho, teve outros senadores propondo que o Conselho fosse composto por senadores. Como é que você vê essa questão aí? Como é que deve ser essa estrutura técnica do Conselho? Bom, é muito importante amadurecer o papel do Conselho e a importância dele, que essas propostas, alternativas acabam perdendo um pouco da sua justificativa. Então, se a gente acabar com o Conselho, a gente corre o risco de ficar numa situação muito parecida com a de hoje. Por exemplo, um aspecto importante da reforma é as empresas terem créditos
sobre os impostos que elas pagam ao longo da cadeia de produção. Isso vai desonerar a produção e reduzir o custo de produção. Vai ficar mais barato produzir no Brasil, o Brasil vai ganhar competitividade. Então, se você não tiver um conselho ou um órgão que faça esse papel, você pode se ver numa situação em que, eventualmente, um Estado pode criar problemas para esse processo de aproveitamento de crédito. Então, o IVA, nesse caso, não vai funcionar bem. Existem várias experiências em que isso acontece no mundo. Você vai criando dificuldades para monetizar o crédito da empresa. Isso vai gerando custo. Tá? Então, do ponto de vista de acabar com o conselho, um potencial problema que surge é você perder, de certa forma, um dos benefícios da reforma por esse caminho. Aí a outra alternativa vai para o oposto, é ter o conselho, mas com uma classe política atuando no conselho. É difícil ver qual o papel que esse conselho teria dentro de uma atuação política se as leis já de certa forma, facultam ao Congresso dizer politicamente quais são as diretrizes da reforma tributária. Então, se a reforma aprovada for boa, as diretrizes políticas vão estar todas constantes dentro da nova legislação e isso esvazia o Conselho como um ente político, né? Na verdade, o ideal é que o Conselho seja, dentro do limite do possível, um ente eminentemente de caráter mais técnico, que ele possa reconhecer os créditos, possa trabalhar na uniformização e nas boas práticas de aplicação do imposto. Vamos ver outros pontos frágeis que já foram identificados? Eu vou pedir para o Vinícius mudar aqui a nossa arte. A questão do custo, né, da carga tributária. A alíquota final, né, o estudo que o governo apresentou fala entre 22% e 25% ou 27% de carga tributária. A gente hoje tem uma carga de mais de 30%, mas ela é dividida aí em IBS e CBS. O aumento da carga tributária dos serviços e alíquotas diferenciadas. Eu queria que você falasse dessa carga final. Né? Dá para dizer que tem uma redução, mas alguns setores, principalmente serviços, falam em um aumento muito grande de carga tributária e que a reforma estaria beneficiando a indústria com uma redução. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, eu acho que eu entendo que a reforma tem 3 grandes efeitos benéficos para a economia brasileira. A primeira é a simplificação, que a gente já comentou. A segunda é o fim da cumulatividade, que faz com que a produção se torne muito cara, o processo produtivo se torne muito caro. E o terceiro é a questão de explicitar a carga tributária do Brasil e, de certa forma, uniformizar a tributação entre os produtos no país. Hoje, cada produto paga um imposto e as pessoas, em geral, não sabem quanto é que estão pagando de imposto. Tá? Então, a indústria no Brasil, ela é excessivamente tributada. Ela é o único setor da economia que tem um imposto específico de caráter geral, como o IPI, né? Além disso, aí incide sobre a indústria ICMS, com uma alíquota modal de 18%. Quando você vai para serviços, aí varia entre 0 e 5%, muitos serviços são tributados com uma alíquota de 2% e 3%. Então, eu tenho um setor da economia que é muito subtributado e um outro setor que é excessivamente tributado. Isso foi feito historicamente por questões arrecadatórias, é muito mais fácil tributar a indústria do que tributar o setor de serviços, mas isso gera uma série de distorções. A principal é perda de competitividade, porque eu tributo mais o setor da economia que sofre de concorrência internacional. Então, na história dos países, as reformas tributárias caminharam muito no sentido de uniformizar a tributação sobre esses bens, é isso que essa reforma está tentando fazer. Então, eu vejo isso como um aspecto positivo da reforma, ainda que tenha várias exceções. Vários setores de serviços conseguiram obter algum tipo de exceção, né, uma carga reduzida, para essa reforma não significar um salto muito desproporcional para alguns setores. Com relação à alíquota final, o Brasil tem como uma característica importante do seu sistema tributário o nível elevado de arrecadação sobre o consumo. No país, historicamente, se tributa muito consumo. Tá? Então, a nossa alíquota vai ficar alta não é por conta da reforma, é porque, na medida em que eu tenho que manter o nível de arrecadação do governo, vai ficar explícito qual é o nível de tributação que a gente tem sobre o consumo. Aí sim, a gente vai ficar com uma alíquota bastante alta. O governo divulgou uma nota técnica informando que a alíquota pode variar em torno de 23%, se você não tiver nenhuma exceção. Com as exceções que foram aprovadas na tramitação da Câmara, ela poderia chegar a 27%. O país que tem a alíquota mais alta é a Hungria, com 28%. Tá? Então, a gente estaria com uma das maiores alíquotas de consumo do mundo, mas isso já reflete uma realidade. A gente está sendo informado sobre ela de uma maneira mais clara e transparente. O que se espera ao longo do tempo é que você consiga fazer uma transição de uma tributação excessivamente elevada sobre o consumo para reduzir essa tributação, compensando isso com tributação de renda e patrimônio, que é um dos aspectos que a PEC também traz de novidade.
Mas ainda essa parte não está sendo ainda, não entrou no debate, né? Ela vai para frente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão, um pouquinho mais dessa questão das exceções, das alíquotas diferenciadas, né? Tem alguns setores que ficaram com alíquota zero, tem setores que estão se definindo como 40% da alíquota. E essas exceções, quem elas beneficiam? Na verdade, você tem 3 tipos de tratamentos diferenciados nessa reforma. Você tem os setores que, de certa forma, foram beneficiados com uma alíquota reduzida. Então, sobre esses setores vai incorrer uma alíquota de 40% da alíquota principal. Tá? Saúde, educação, produtos farmacêuticos, coisas desse tipo. Tá? Você tem alguns setores que vão ser isentos, algumas atividades que vão ser isentas. Tá? A mais simbólica é a cesta básica. Tá? E depois você tem os regimes especiais. São setores que não se enquadram muito bem no conceito de IVA, como setor financeiro, setor imobiliário, setor de transporte. Então, todos esses setores vão ter algum tipo de tratamento diferenciado. Isso vai estar na PEC? Isso vai estar na regulamentação. Não, mas essas alíquotas diferenciadas, onde elas estarão? Na emenda ou na regulamentação? Os setores que vão receber tratamento diferenciado por alguma razão já estão descritos na PEC. O que a gente não sabe ainda? O conceito de cesta básica é um conceito amplo. Você pode, cada um tem na cabeça um conceito de cesta básica. Então, a lei complementar, ela tem que definir quais são os produtos eleitos para terem esse tipo de isenção e participarem da cesta básica. O produto de saúde também tem um leque bastante abrangente para você definir o que é esse objeto. Então, a lei complementar vai dizer quais são os produtos de saúde. Aí você tem os regimes especiais, que não se enquadram no conceito de IVA. Como eu falei aqui, setor de seguros, setor financeiro, de operações de crédito, setor imobiliário. A lei complementar vai dizer que regime é esse, qual a alíquota que vai cobrar, qual vai ser a base de cálculo. Todas essas questões vão ficar para a lei complementar. Tá? A tributação, por exemplo, você falou no setor financeiro. Essa tributação no setor financeiro, essa definição, ela já pode resolver um problema que a gente existe hoje, que é uma baixíssima tributação, por exemplo, em investimentos, em aplicações financeiras? De certa forma, sim. Depende um pouco do modelo que o governo vai aplicar para esse sistema, né, para esse setor. Mas a outra parte vai acabar tendo que ser na tributação sobre renda. Tem que ver como é que o governo vai equacionar esse tema para buscar um nível de tributação adequado sobre esses setores aí que lidam com rendas mais elevadas, né? Isso é uma coisa que ainda não está clara, mas, em princípio, a ideia de você ter um tratamento diferenciado é tributar de maneira mais adequada ao setor financeiro. Essa é a lógica por detrás da excepcionalidade. Entendo. E a gente chegando aqui com tantas já, no começo dos debates, fragilidades identificadas, você acredita que essa proposta, ela realmente pode ser aprovada? Existe um interesse, ninguém se diz contra, todo mundo se diz a favor da reforma, mas tem essas questões complexas. Não pode sair aí um pequeno Frankenstein, não? Eu acho que essa é a grande preocupação. O que eu entendo do sistema de IVA baseado nos estudos que tem sobre o Brasil e na própria experiência internacional, eu acredito que o que foi aprovado na Câmara, em geral, agrega para o sistema tributário brasileiro, melhora o sistema tributário brasileiro. Por exemplo, no caso das exceções, dos tratamentos diferenciados, quando você vê, e isso é um tema que gerou um certo mal-estar entre os críticos da reforma, quando você olha para os IVAs na Europa, todos esses IVAs europeus têm algum grau de diferenciação para determinados produtos. Lá você tem a alíquota modal, a alíquota reduzida, tem as isenções, como vai ter aqui. E vários setores que nós estamos aplicando alguma diferenciação também recebem algum tipo de tratamento diferenciado lá, como o setor de saúde, setor de educação principalmente, alimentos, etc. Tá? Então eu vejo uma interseção muito grande entre o conceito da reforma que a gente está discutindo aqui e o que se aplica na prática nesses países, com avaliações absolutamente positivas em termos de crescimento, simplificação tributária, etc. Tá? Então são reformas muito bem aceitas e é um imposto muito bem testado. A grande preocupação na tramitação do Senado é o amadurecimento requerido para você entender o que a reforma pode entregar, né? Isso envolve evitar excepcionalizar demais determinados produtos, ampliar essa lista de exceções que já está posta. Isso envolve ter uma clareza sobre o papel do Conselho Federativo e como é que ele pode ser eventualmente aperfeiçoado para cumprir
essa sua missão. Tem uma questão de custo fiscal, porque o governo federal vai compensar por um tempo alguns estados, então é preciso ter muito cuidado para que o custo do governo federal não fique muito maior do que o benefício que a reforma pode trazer para o país. Essas questões estando bem tratadas no Senado, eu acredito que a reforma vai contribuir bastante para o crescimento do país. Um problema fundamental da questão tributária no Brasil é que os mais pobres pagam mais imposto do que os mais ricos. Essa reforma não toca na questão da renda, mas já nessa parte dá para se equalizar um pouquinho esse aspecto? Esse é um aspecto super importante e pouco comentado da reforma. Essa reforma ela não trata de temas clássicos de progressividade tributária, mas ela tem efeitos benéficos sobre os mais pobres. Por exemplo, a gente, por questões de eficiência tributária, se tributa muito energia elétrica no Brasil. Quando você vai olhar a cesta de consumo das pessoas mais pobres, esse é um gasto muito importante. Tá? Então, você vai reduzir a carga tributária sobre energia elétrica. Quando você olha a cesta de consumo dos mais pobres, se gasta mais com bens do que com serviços. Os serviços são consumidos por pessoas de renda mais elevada. Então, essa uniformização da tributação também vai beneficiar as famílias mais pobres. Além disso, a PEC traz algumas coisas de tributação sobre patrimônio. A gente vai tornar constitucional a tributação sobre bens de luxo, né? Jatos, lanchas, essas coisas. Hoje não se cobra IPVA sobre esses bens e vai se permitir cobrar IPVA. Simplificou também a questão do reajuste das tabelas de IPTU e está se permitindo também a tributação progressiva de heranças. Então, a PEC tem um efeito simbólico na tributação de patrimônio e ela tem um efeito muito importante na equalização da tributação sobre bens e serviços que vai acabar beneficiando os mais pobres. E, por fim, ela define um prazo para o governo apresentar uma reforma sobre tributação de renda e patrimônio num horizonte de 180 dias. Então, se o plano for bem seguido, a gente deve esperar aí um avanço nesse tema também. Bom, então vamos aguardar como seguem os debates e como a PEC vai ser finalizada aqui no Senado, porque como ela vai ser modificada aqui, ela vai ter que voltar para a Câmara também, né? Exatamente. E aí você pode depois entrar num acordo, né, depois de aprovada na Câmara, você pode entrar num acordo de aprovar a parte comum, né, para ver se a reforma já começa a andar para frente e aí depois as questões que restam você pode aprovar em separado para não atrapalhar o trâmite da reforma. Manuel, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui na Agenda Econômica. Foi um prazer, muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga nossa programação na TV Senado ou escolha o que quer ver na internet de acordo com o seu momento. Política, economia, cultura e cidadania. Estamos em senado.leg.br/TV e no youtube.com/TV Senado. Aproveite, já se inscreva no canal no YouTube e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.